internautas do portal Webterra, dando continuidade aos episódios do Webterra Podcast. E neste mês de março, nós estamos homenageando, hoje aqui comigo, a atleta e profissional de educação física, Daiane Spínola. Tudo bem, Daiane? Tudo bem. Tudo ótimo também. Seja bem-vinda ao estúdio do Webterra Podcast, tá? É um prazer falar com você. Nós vamos falar, gente, sobre a atuação da mulher no esporte regional. Nós vamos contar um pouco sobre a vida da atleta, então, Daiane Spínola. Eu gostaria, então, que você se apresentasse pra gente, contasse quem você é, por favor. Bom, primeiro agradecer, a oportunidade de poder vir um pouco falar, sobre a minha vida, sobre a minha experiência como atleta, como profissional. Eu nasci aqui em Montes Claros, mesmo há 31 anos, e jogo futsal e futebol aí há mais de 20 anos, por incentivo dos meus familiares, do meu pai principalmente. Me formei, me graduei em Educação Física, já com esse sonho de poder retornar na escola, onde eu tive a oportunidade de poder jogar, de poder compartilhar, trocar e aprender muita coisa com os professores. Então, voltei lá para o Carlos Albuquerque e pude realizar esse sonho, que era tornar a realidade com uma equipe de futsal bem qualificada, dar oportunidade a atletas do bairro, da comunidade e da cidade também. E hoje a gente pôde contribuir, pode ainda contribuir mais com o esporte na cidade, dar essa estrutura mesmo para as atletas da região. E hoje o Carlão existe, é uma oportunidade única para as atletas que sonham ter uma estrutura melhor. E dentro da minha profissão, acho que como empreendedora também, como personal também, acho que continuo aí fazendo o que eu aprendi, o que eu carrego, assim, que é de importância, que é transformar a vida, transformar a vida, continuar fazendo o bem para elas, porque hoje a gente sabe que a parte física é fundamental. Então, acho que é isso. Você, no caso, você estudou, no caso, e formou aqui em Montes Claros, correto? Isso, me graduei lá na FUNORTE, Sim. Em 2015, foi quando eu concluí a faculdade e pude tocar aí esse sonho que era o Projeto Carlão, e o meu estúdio, que é onde eu consigo aplicar todo o meu conhecimento da área da educação física. Isso, para quem não conhece, então, a escola que ela mencionou fica no bairro Maracanã, correto? Isso, fica lá no Maracanã. Que é onde você mora, correto? Onde eu moro, onde eu estudei, o ensino fundamental inteiro. E o sonho era esse, era retornar lá, porque lá foi o berço de tudo, Comecei na escolinha lá do 15 de novembro, que era uma escolinha masculina. Assim. E aí, quando eu entrei no Carlos Albuquerque, foi quando eu tive vários professores que me incentivaram, Uhum. E me deram, assim, uma boa estrutura. Porque eu acho que tudo começa do infantil. Isso. Se você não tem um apoio, principalmente no feminino, onde sofre muito preconceito, se você não tem apoio de quem está ao seu redor ali, acho que fica mais difícil de você poder dar continuidade no sonho, Nós vamos falar sobre essas questões também da dificuldade, das mulheres dentro do esporte, que é um ponto que chama bastante atenção hoje, principalmente aqui no Brasil. E aí eu gostaria de saber de você algumas coisinhas agora. Nós vamos fazer um jogo de palavras. Nós vamos fazer um jogo de palavras aqui agora e eu gostaria de saber algumas curiosidades aqui sobre você. Fala pra mim, por favor, uma palavra que define, então, a alegria na sua vida. Pode ser uma palavra ou uma frase. Futsal. O que te motiva a não desistir? Mudar a vida das pessoas. Saber que eu tenho essa capacidade. Um sonho. Ser feliz. Ótimo, perfeito. É uma das melhores coisas que existe. Um medo. Não ter intensidade. Certo, gente, então essas são é só um joguinho só pra gente então entrar aqui agora no assunto principal, que é a atuação da mulher no esporte regional e no esporte como um geral, Nós vamos explanar essas duas vertentes aí. Eu gostaria que você contasse então, Daiane, para todos que estão nos acompanhando, como que é a sua história então dentro do esporte, desde quando você começou até hoje. Pode ficar à vontade, tá? Comecei com 6, 7 anos, brincando
na garagem de casa mesmo. E foi quando eu insistia muito com meu pai, né? Onde ele me levava sempre para os campos para assistir. E eu insistia muito com essa questão que eu queria jogar, mas não existia equipe feminina lá na nossa comunidade, né? E aí ele pediu o amigo dele, que é o Paulinho, né? Treinador do 15 de novembro, para eu poder jogar. E hoje eu entendo que a partir dali poderia ter sido uma história totalmente diferente se ele tivesse falado, não, eu tenho escolinha de meninos, ela não pode jogar futebol. E quando ele me aceitou, né, na escolinha, mesmo com muitas adversidades, que hoje eu entendo que eram preconceitos, né, só que eu consegui enfrentar, né, e pude ser referência para várias meninas quando eu comecei, né, muitas meninas passavam na quadra, via jogando, falavam, uai, se tem uma menina jogando ali, por que eu não posso também, né? E a partir dali começou a quebra de barreiras, né? Eu pude incentivar e ser espelho para mais meninas. E foi sendo aflorado dentro de mim essa paixão pelo esporte. E junto às aulas de educação física, que é onde eu mais me encontrava ali como pessoa, eu pude experimentar de todas as modalidades e fiquei apaixonada pela profissão. Então, desde a primeira série, quando eu assistia às aulas de educação física, que eu via basquete, ficava ansiosa, né, para chegar ao dia da aula. Já ficava assim, nossa, é isso que eu quero da minha vida. Então, eu já me entendia ali como uma pessoa que poderia ser alguém a partir do que eu amava, do que eu gostava, né? Então, continuei praticando o esporte e sempre buscando aprender mais sobre a educação física. E foi quando surgiu, né, a oportunidade de fazer a educação física, fazer a graduação. Sim. Aí, meu sonho, quando eu entrei na faculdade, era ser técnica de futebol, só. E conforme eu fui conhecendo toda a área, né, eu falei, poxa, mas tem tanta coisa bacana, não vou ficar só nessa, eu vou conhecer, vou me aprofundar em todas as áreas, eu quero saber de tudo um pouco. E aí eu fui ficando cada dia mais apaixonada. Eram momentos engraçados que, toda vez que iria iniciar um semestre, tinha as disciplinas novas, aquela primeira aula, né? Sim. E aí, a hora que o professor entrava, eu fazia uma cara e falava, nossa, isso é lindo, velho. Meus colegas, você tá doido, essa matéria é difícil. Ou então assim, nossa, eu não gosto disso, eu gosto de jogar futebol, não sei o quê. E eu falava, putz, ou eu tô no curso muito errado, ou eu tô muito errado, ou então eu acertei a boa. Porque não existia uma disciplina que eu não falava, não, isso não é importante, isso não é válido. Tudo eu trazia, né, para a vida mesmo e falava assim, não, eu estou no curso certo. E a partir daí, o sonho de não trabalhar apenas com o futsal também, né, foi sendo desenvolvido. Então, eu quis aprofundar mais na área do exercício físico, né, que eu sabia que era um leque muito grande. E mudar a vida das pessoas é o que mais faz sentido para mim hoje. E aí, dentro dessa parte de empreendedor, eu tenho um estúdio hoje onde eu trabalho com crianças, idosos, mulheres, homens, atletas, amadores, profissionais. E aí eu posso trabalhar tudo que eu sei, todo o meu conhecimento eu coloco em prática ali, né? Então, assim, eu sou completamente apaixonada pela área da educação física, justamente porque ela muda mesmo a vida das pessoas. Você tocou num fator importante, que é essa questão de fazer aquilo que você tem paixão, né? Fazer aquilo que te dá, como a gente diz, tesão, de fato. Por exemplo, você mencionou que todas as aulas que você assistia, você ficava extremamente interessada, que nada você descartava. E, de fato, isso hoje é algo muito importante na hora da decisão das pessoas. Então, você contando essa história, que você sempre se identificou com o esporte, isso chama a atenção, e aqui eu chamo a atenção de quem está nos assistindo. Faça aquilo que você tem muita vontade de fazer, né? Principalmente, você quer ser atleta, você quer ser um profissional da educação física, assim como a Daiane acabou de falar pra gente, persista e vá atrás daquilo que você quer. Mas não fazer aquilo que você não tem paixão, acaba que depois as coisas não dão muito certo. Ou assuma o risco. Exato. Já que você quer ir pelo lado financeiro, não, tem eu quero tem fazer, essa parte também. mas eu vou ser bom naquilo que eu vou fazer. Exatamente. Né? Tem que dedicar, tem que abdicar de muita coisa. Isso. Né? Eu consegui, né, fazer o que eu amo, fazer bem feito, né? E hoje eu acordo
5, 4 horas da manhã, 6 horas, o que for, completamente feliz e com tesão mesmo de poder fazer o que eu gosto. Porque tem que ser dessa Mas, forma. se eu tivesse em outra profissão, eu queria ter esse mesmo pensamento. Eu queria ser excelente no que tivesse que fazer. Eu, por exemplo, eu não me identifico. Lógico, é uma área maravilhosa, uma área muito bonita. Mas, por exemplo, eu não me identifico com a área da saúde. Eu não consigo ser um enfermeiro, eu não consigo ser um médico. Até por questões de não me identificar. Mas nós, por exemplo, temos uma coisa em comum, que é essa questão da paixão pelas aulas e saber que é aquilo que você quer mesmo. Mesmo que no fundo não seja tão valorizado certas profissões, a gente acaba que se eu me identifico, eu vou fazer e fazer bem feito, né? E eu imagino que, de fato, eu estou na área certa, porque eu sou igual você, assisti às aulas, gostava bastante. Eu sou muito encantado também com o universo da comunicação. Sim, Então, isso é uma coisa engraçada, porque eu me recordo que eu tenho diversos alunos, né? Assim, no meu dia a dia, são muitas pessoas que eu estou em comunicação 24 horas, e eu tenho alunos que falam assim, putz, eu não queria estar aqui, eu detesto fazer exercício físico, mas eu sei que é importante, eu sei que eu preciso, mas eu estou aqui porque você me cobra. Então, assim, saber que eu sou uma peça fundamental, né? De motivação, uma peça fundamental para aquela pessoa estar ali, cuidando da saúde, entendendo que é importante para ela fazer exercício físico. Então, isso, para mim, é o que resume, né? Questão da minha profissão aí dentro do exercício físico e já paralela aí com o Carlão, né? Que é o projeto que a gente tem voltado para o futsal feminino. Sim. Poder ser exemplo para minhas atletas, porque elas estão ali praticando um esporte, mas tem todo um valor em volta do futsal, né? A gente ensina toda a questão de disciplina, a gente trabalha com meninas tanto da categoria de base quanto do adulto. Então, tem meninas lá de 11 anos e tem meninas de 30, de 31, de 32. Então, eu estou ali, né, trabalhando com vidas. Exatamente, é o que eu ia perguntar para você. Já na faculdade, você já imaginava um projeto voltado para dar, no caso, essa oportunidade para as meninas, assim como está acontecendo? Como está acontecendo agora, não. Bem sucedido, né? Com toda essa estrutura, com todo o apoio que a gente tem agora, não. Mas eu já entrei na faculdade com essa pretensão de retornar à escola, que foi o meu berço ali, e poder desenvolver, né, nos jogos escolares, que a princípio o objetivo era só jogos escolares, a gente não pensava em disputar mineiro, né, competições nacionais, que foi o brasileiro escolar. Então, eu já tinha essa pretensão de retornar para lá e poder desenvolver. Eu não sou funcionária da escola, mas eu quis voltar para lá e retribuir o que a escola fez por mim. Olha que perfeito. Muito bom. Daiane, eu gostaria de saber como que você enxerga hoje, no caso, a participação, então, das mulheres no esporte aqui em Montes Claros, né? No esporte regional aí como um todo. Então, infelizmente, né, a gente sabe que nessa região nossa aqui em Minas Gerais, a gente não tem ainda aquela segurança, aquela estabilidade mesmo de impor. Eu vou viver de futsal. Não dá. Certo. Infelizmente, em Minas, carece muito ainda de apoio, né? Eu acredito que nem em Minas, no Brasil, né? A gente conhece diversas atletas aí que completam renda, né? Que complementam sua renda porque não dá para viver só disso, né? Inclusive, várias amigas minhas que eu já joguei, hoje desenvolvem algum trabalho paralelo ao esporte. Elas treinam na equipe, mas também trabalham, prestam serviço para aquela equipe na área que ela formou, ela se graduou com a própria parceria de faculdade, porém tem que desenvolver trabalho para poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, assim, infelizmente, a gente hoje não tem a estrutura que a gente quer, que o masculino tem, por exemplo. Não precisava ser igual, né? Mas pelo menos algo ter próximo, né? Porque, de fato, a gente sabe que é bem mais valorizado, né? Exatamente. Poderiam ser praticamente da mesma forma, né? Seria muito bonito, por sinal. Com certeza. Seria bom. Agora nós vamos entrar na parte da participação dos internautas através do nosso Instagram, @webter_, né? Alguns internautas aí, eles mandaram umas perguntas para a Daiane, alguns mandaram elogios, pessoas que estão interagindo. Eu gostaria também que você que está nos assistindo participasse todas as semanas. Nós lançamos aí no nosso Instagram
através dos nossos stories, caixinhas de perguntas para os nossos entrevistados, tá? Hoje nós vamos começar, Daiane, então, com @JaneMock1. Daiane Spínola, sou fã e admiro demais. Um abraço aí para @JaneMock1. Falou que é sua fã. Ela é minha atleta lá do estúdio. Ela é ciclista. Também é um exemplo de mulher, porque ela desenvolve seu trabalho, Sim. mas desenvolve também muito bem, desempenha muito bem a função ali de atleta, ganha diversas competições aqui em Montes Claros, então é um exemplo também para várias outras mulheres. Certo, muito bom. @Jufrois mandou uma pergunta para você. Ela pergunta como a mulher tem se saído na prática do futsal, visto que ainda é necessário quebrar aí alguns paradigmas, alguns preconceitos. Hoje o futsal do Brasil ele é o melhor mundialmente falando. Uhum. Né? Inclusive, conheço várias meninas que eu pude enfrentar, né, dentro das quadras, Sim. que quando sai do Brasil tem um desempenho assim fantástico. Porque o brasileiro, assim como o brasileiro, né, o pessoal tem mania de falar que homem nasce com a bola no pé aqui no Brasil. Mas a mulher também. O gingado no futsal feminino é diferenciado. Então, conheço várias, se eu for citar aqui, muitas meninas que saíram do Brasil para jogar o futsal, né? E, sim, é fantástico o tanto que evoluiu, né? E o Brasil hoje, a gente não pode deixar de falar, a Amandinha, né? Que é a melhor do mundo, já foi melhor do mundo aí 6 vezes. Então, o futsal aqui no Brasil, em Minas também, assim, completamente bem sucedido pelas mulheres. Ótimo. A Ju mandou uma outra pergunta. Ela pergunta, Daiane, qual é o esporte que tem mais atuação no caso das mulheres? Aqui em Montes Claros é o futsal, correto? Se eu não me engano, acho que não é o que nós temos mais atuação. Eu não vejo outro. Na verdade, eu não Porque... tenho acesso a uma pesquisa, não. Mas eu também acredito que seja. Sim, porque... Ou fica pareado com o vôlei, né? Porque tem muitas escolinhas, o beach tennis está crescendo também. Com certeza. Mas eu acho que o futsal ainda tem bastante praticante. Que bom, tomara que aumentasse, né? Ainda verdade. mais. Daniele Lavínia, o que fez você querer investir em um time feminino de futsal e o que faz você continuar todos os dias com esse projeto? Um abraço aí para Daniele Lavínia. Eu acho que eu respondi no início, já era um sonho, né? Desde quando eu praticava o futsal e pude desenvolver ele lá na escola, no caso Albuquerque, quando eu fui aluna. E o que me faz motivar é essa questão de saber que eu posso mudar a vida das pessoas através do esporte, né? No caso do Carlão aí, através do futsal eu tenho acesso à vida das atletas, né? Então eu posso fazer a diferença na vida de alguém. A partir do momento que isso não faz sentido para mim, eu acho que eu paro de fazer o que eu gosto. Eu enxergo você como uma segunda mãe para essas atletas, né? Porque além de estar ali, não é só um treino, né? Não é só um treino. As próximas perguntas, a Daiane, inclusive, já respondeu aqui pra gente, mas eu vou mandar aí um abraço e muito obrigado pela participação. @EduardoEgoEsportes perguntou qual que é o seu maior sonho, você já respondeu lá no nosso joguinho de palavras. E um abraço também para Ingrid, @IngridMorgs2. Qual que é o maior desafio? A melhor é ela, Daiane. Também um abraço aí para @IngridMorgs2. A Daiane já respondeu pra gente essas duas perguntas. Eu gostaria... não, tem mais uma aqui, perdão. Como ser a melhor do Brasil? Logo, logo a seleção te espera. @JoãoGabrielPS mandou pra você. Longe disso aí, longe de mim querer ser melhor também. Eu quero... acho que minha maior adversária sou eu, né? Todos os dias eu quero estar melhor, né? Para me satisfazer e não para os outros. Então, assim, longe de estar melhor do Brasil, né? E continuar sendo melhor para mim, para as meninas do Carlão, poder desenvolver o projeto. Mas agradeço aí a pergunta do João. Nós vamos então para a última pergunta, é uma pergunta bem interessante, que a Ju também mandou. Quem é a sua maior inspiração no futebol ou no futsal feminino? Difícil. São várias, né? Então, acho que eu vou responder
3 pessoas que são referências hoje, né? E eu já pude jogar do lado. Que eu acho que tem uma referência que a pessoa nem sabe que você existe, né? Aí já passa a ser fã, não é referência. Eu vou falar de quem eu conheço, de quem eu sei que trabalha, né? Pelo mesmo propósito que é a Marina Loures, que hoje está no STEM Cascavel, jogando por lá, mas ela é de outra equipe. A Lidiane, que eu admiro também. Sim. E minhas atletas do Carlão, que me inspiram, né? Que eu acho que se não fosse a dedicação delas, também não teria uma razão por eu acordar todo dia, montar treino, preparar toda a estrutura, né? Então, acho que são os 3 fundamentais. Muito obrigado pelas respostas e muito obrigado a todos também que participaram em relação às caixinhas de pergunta. Nós vamos falar um pouquinho de Carlão agora, continuar falando, na verdade, sobre Carlão. Eu gostaria que você falasse comigo onde acontece, no caso, os treinos e como eles são. Por favor. Os treinos são lá no Maracanã, né? Então, acontecem em várias quadras, né? Quadra da escola, na quadra lá do José Corrêa Machado, que é um bairro bem próximo, né? Sim. Que é onde a gente tem, assim, mais tranquilidade para trabalhar. Eu falo em questão de horários mesmo, né? Porque a gente sabe que tem outras escolinhas, né? Existem os atletas amadores que também precisam desfrutar, né? Das quadras da comunidade. Então, a gente ainda não tem a nossa própria quadra, né? Apesar de ter a quadra da escola, mas nós não temos só categorias de base, tem a categoria adulto também, que precisa treinar, né? Que aí já não é vinculada ao Carlos Albuquerque. Certo. Então, os treinos acontecem todos os dias, e aí a gente divide essa questão de volume, de treino, porque as meninas também fazem treino de musculação, de academia, né? Preparação delas para as competições. E os treinos são todos os dias, de segunda a domingo. Aí vai sendo subdividido por conta das categorias, né? Módulo 1, módulo 2, categoria sub-20, adulto. E aí os horários variam também. Daiane, provavelmente tem um monte de meninas que podem estar nos assistindo, inclusive nesse momento, que tem vontade de entrar pro futsal, que tem sonho. Para entrar no Carlão, como que funciona? Hoje ainda é através de seletiva, né? A gente desenvolve de 1 a 2 seletivas por ano. Sim. E isso vai de acordo com a necessidade também da categoria, da competição. Se a gente estiver precisando de algum atleta em específico, a gente desenvolve a seletiva. Mas também a gente faz, né, avaliações individuais de algum atleta em específico, alguma indicação, algum atleta que chamou a atenção, principalmente na categoria de base, né, que é onde a gente mais gosta de investir. Sim. Porque sem a base não existe o atleta adulto, profissional, né? O pessoal bem preparado, né? Exatamente. Mas a gente está caminhando também para ter as escolinhas, né? A gente quer ter núcleos do Carlão nos bairros. Então, talvez a menina, eu não sei jogar, mas eu gosto, eu tenho interesse, eu queria aprender, eu tenho vontade. Entra na escolinha, a gente começa a desenvolver, independente dela se formar um atleta profissional ou não, né? A gente quer levar o futsal e poder transformar a vida das meninas através desse esporte. Se Deus quiser, vai dar certo. É um projeto muito bonito. Que bom. Eu gostaria de saber o que você deseja, então, para o futuro dessas atletas, né? Dessas mulheres que aí entram na categoria de bases, até essas atletas de 32 anos que você mencionou aqui pra gente. O que você deseja para essas mulheres que têm essa vontade, então, de estar presente dentro do esporte ali? Eu desejo de coração que, através do futsal, né, as meninas que estejam participando, seja no Carlão ou em outra equipe, né, aqui de Montes Claros, ou da cidade, né, quem estiver assistindo, que entrem e se dediquem o máximo, né? Mesmo que ela não vá competir, mesmo que ela não venha a ser uma atleta profissional, mas existem pessoas que estão trabalhando por trás de tudo aquilo que a gente vê no Instagram, que a gente vê tudo bonitinho lá, a arte, né? Tudo formado. Então, eu queria que as atletas entendessem que existe um trabalho muito grande para chegar até o treino, para chegar no desenvolvimento dela, né? No bom desempenho dela, na performance dela como atleta e como pessoa. Então, eu queria que tivesse esse carinho, né? Porque o futsal feminino ele já sofre demais, né? Preconceito. Aí a gente vê
né? Equipes se desfazendo, projetos se desfazendo, porque não tem apoio, não tem patrocínio. E existem pessoas como eu, né, que trabalham dentro do esporte em prol, né, do feminino, onde a gente carece de pessoas que amam o esporte. Então, eu queria muito, de coração, que as meninas se dedicassem cada vez mais, seja no futsal ou em outra modalidade, mas que entrassem para os projetos com mais seriedade, né? Deem valor a todas as pessoas que trabalham em prol daquele projeto. Nessa questão de falta por exemplo, de um apoio, né, para o futsal, principalmente feminino, é um ponto que eu gostaria de entrar agora. Ao seu ver, quais são as maiores dificuldades, então, para conseguir fazer com que essas pessoas saiam de lá, por exemplo, grandes atletas, ou que saiam em boa performance, mas nas dificuldades em relação mesmo a apoio? Principalmente, que eu acho que é uma questão que a gente deve chamar a atenção também. A falta de apoio é absurda, né? Não precisa nem falar. Mas, assim, hoje o Carlão, ele dá uma estrutura muito boa, eu diria que quase profissional, para as atletas que estão no projeto. Porque a gente tem aí apoio de clínica de reabilitação, psicóloga, toda estrutura de exercício físico e treinamento, a gente dá para as atletas também. Sim. Materiais esportivos, né? E ainda assim ajuda para aquelas atletas que têm alguma necessidade, né? E a diretoria avalia que é muito importante, a gente consegue ajudar aquela atleta. Então, assim, isso é uma atleta profissional, né? A atleta tem de tudo, né? Mas a falta de apoio, né? Para a questão de competições, isso aí é um ponto muito ruim para quem mora aqui no norte de Minas. Sim. Porque a gente foi disputar uma competição a nível nacional e lá, em conversa com outros técnicos, eles falaram, não, a gente compete o ano inteiro, a gente tem liga, a gente disputa competições de federação. Totalmente diferente, né? Completamente diferente. E aqui a gente vai jogar uma competição como o Geng, que começou essa semana. Sim. E a gente faz uma partida e classifica para a próxima etapa. Então, as atletas chegam lá em um nível para competir totalmente fora assim, do esperado. As atletas não têm equipes para jogar, não têm equipes para competir aqui no norte de Minas e chegam numa competição nacional para jogar com a equipe que jogou o ano inteiro. Então, assim, é a mesma coisa de pegar um time que nem existe aqui. 7 de outubro, uma equipe de Barra e põe para jogar contra o Galo, um Cruzeiro. Vai ser um balaio, né? Nós conseguimos, né, ano passado, trazer esse título inédito para Montes Claros, que foi ser campeã brasileira da fase bronze, né? São 3 fases, a ouro, a prata e a bronze, lá no Rio de Janeiro. A gente trouxe o título da fase bronze, que, assim, abriu os nossos olhos, porque nós falamos, não, nós precisamos colocar essas meninas para jogar. Vai ter que ser com menino, vai ter que ser com meninas mais velhas, não tem jeito. Porque a gente chega lá para competir, né? Uma competição tão importante, que é o brasileiro escolar, e as meninas estão totalmente fora do ritmo. Então, assim, Minas carece disso, de competições bem organizadas, né? Para as meninas poderem chegar melhor e representar o estado cada vez melhor. O Geng, no caso, os Jogos Escolares aí de Minas Gerais. Como que você avalia, então, o Geng aqui em Montes Claros? Aqui em Montes Claros, quando eu comecei a jogar, ainda tinha várias escolas, né, que vários professores que insistiam com suas alunas, né, dava aquele incentivo, né? Hoje nem todo professor mais tem aquele olhar de querer fazer. Tem muito professor que acha que está fazendo aquilo por obrigação. Então, nós não vamos conseguir chegar nem próximo das equipes lá se todo professor de educação física pensar dessa forma, né? Então, é o que eu falo, de amar a profissão, de fazer a diferença na vida, né? Talvez ele não ganhe nada, né, para estar dando os treinos ali após a aula, né? Mas se ele entender que ele consegue mudar a vida, né, dessas atletas, se ele entender que ele vai ser instrumento de formação na vida daquela criança, eu acho que a gente teria bem mais equipes participando. Então, aqui, infelizmente, no masculino, 26 equipes, no feminino, 5. 4, uma 3, diferença enorme, então... né? Infelizmente, isso aí acontece. É algo que, inclusive, como você acabou de deixar claro, falta essa questão de mais investimento e também mais amor em relação ao pensar que vai mudar, né, a realidade. Não fazer por fazer.
Exatamente. Você disse, eu ia te perguntar das conquistas, você falou que vocês trouxeram então uma conquista importante aqui para a cidade de Montes Claros, né? Queria parabenizar Obrigada. novamente por ter trazido, perdão, no caso, essa conquista aqui para o norte de Minas, que é algo muito importante. E que as pessoas que estejam nos assistindo vejam o que a Daiane faz hoje e busquem isso, né? Como também, no caso, vamos tentar fazer alguma coisa igual, vamos incentivar. Alô, empresários, alô, pessoal aí que apoia o esporte. Vamos olhar para o futsal feminino, vamos trazer mais apoio para que ele cresça cada vez mais na nossa região e para que essas atletas, né, aí consigam buscar algo extremamente valioso, que por exemplo, é um prêmio de uma competição lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, que para umas pessoas podem ser pouco, mas para elas são muito, corretas. Sim, sim, com certeza. Você falou aí das conquistas, né? Ano passado foi o ano mais dourado para o Carlão, porque todas as competições que a gente, né, esteve presente, nós conquistamos Ótimo. algo. Então, no módulo 1, a gente conseguiu chegar até a fase nacional, né? Campeã brasileira da fase bronze. No módulo 2, a gente chegou até estadual, foi vice-campeão, perdendo apenas para o Colégio Batista lá de Belo Horizonte. Uhum. No adulto, campeã invicta do Campeonato Mineiro. Então, esse ano a gente tem acesso à Taça Brasil de Futebol, que é outro brasileiro que a gente vai jogar na categoria adulto. Uhum. Então, assim, tudo que a gente competiu, a gente ganhou. Mas talvez a maior conquista não é nem essa questão material da medalha, né? É poder ver que nossos atletas estão cada vez mais crescendo, né? Então, a gente teve atleta aí, por exemplo, Júlia, do módulo 1, foi vista lá na competição do Brasileiro, assinou contrato com o São Paulo, né? A gente tem atleta aí indo embora, fazer faculdade, atleta que, assim, tem cada vez mais esse amor mesmo, que é o que eu sempre falo, né? Quando tem amor, é difícil dar errado. E o bom disso tudo, Daiane, que você acabou de falar, fiz uma avaliação aqui da sua fala, é que de fato é uma coisa que ela persiste e olha pra você ver, ela disse que foi o ano dourado, então deu certo. Não é algo em vão, tem que persistir, né? Pra que essas coisas aconteçam. É muito gratificante, de fato. Sim, sim, são 7 anos de projeto, né? Uhum. Então, agora que a gente começou a colher, se eu tivesse pensado em parar lá atrás, Imagina? né, com quantidade de preconceito que a gente sofreu por ser feminino, eu entrava nos lugares e a hora que eu falava que era um projeto de futsal, eles são quantos meninos? Então, assim, eles têm empresários que ainda têm infelizmente, essa viseira, né, de querer olhar para o futebol, para o futsal, só para o lado masculino. Então, infelizmente, tem pessoas assim ainda. Mas a gente vai continuar quebrando essas barreiras. E isso não vai ser motivo para a gente parar, né? Então, assim, o que me motiva é o que eu falei. Poder fazer o que eu amo e mudar a vida das atletas, independente se a gente vai ter 10 patrocinadores ou um, se a gente vai se tornar associação um dia ou não, se a gente vai depender de alguém ou não. O fato é, eu faço isso por elas. Então, é o que me motiva a acordar todos os dias e querer poder fazer. Isso aí, parabéns. Muito Obrigada. bom. Vamos valorizar então o futsal aí feminino. E eu gostaria então que você deixasse, para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, muito agradável por sinal, uma mensagem para as meninas que sonham então em ser uma atleta, mas até o momento não conseguiram, então não tiveram essa informação. A câmera é toda sua, pode ficar à vontade. Muito obrigada de coração por poder, né, abrir o espaço para falar desse esporte que eu sou apaixonada, por poder falar da minha profissão, né, pela qual eu também sou muito apaixonada. Uhum. Então, assim, as atletas que estão iniciando, né, treinem, independente se é com o menino, se é em casa, se é com o irmão, se é com o vizinho, treine, né, uma hora a oportunidade chega e se você não estiver preparada, né, você não vai conseguir agarrar. Para as atletas do adulto, continue persistindo, seja no estudo, seja no esporte, mas também não desista, né? Porque uma hora ou outra o telefone toca, a oportunidade pode estar aí e você não vai estar preparada. E é o que eu mais peço para as minhas atletas todos os dias. Sempre tem alguém te olhando. Então, você tem que dar o melhor de si todos os dias. Né? Não pode cochilar, não pode achar que já está bom e acomodar, porque
a qualquer momento pode chegar a sua hora. Se não estiver preparada, não chegue 2 vezes a oportunidade. É isso aí, então. Muito obrigado, Daiane, por essa mensagem maravilhosa. E a você que acompanhou este episódio, um abraço e até o próximo. Fechou? Muito bom.